Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. A gente começa falando sobre Covid, mais 3 óbitos são confirmados em Patos de Minas. 260 novos casos da doença também foram contabilizados em boletim. No NTV News dessa terça-feira você vai ver ainda. Polícia recupera carga de telas avaliada em mais de R$40 mil. Mas um acesso à rodovia na região é totalmente interditado. Após furtos de fiação, Secretaria de Obras avalia reforçar segurança na Orla da Lagoa. Voluntários arrecadam absorventes que serão doados para mulheres carentes em Patos de Minas. Moradores de Areado fazem vaquinha para consertar ponte. Futebol. O RT faz último treino antes da partida contra o Atlético. Moradores do Ribeirão da Cota reclamam das condições de estrada e falta de manutenção em ponte. Secretário de Obras diz que serviços paliativos para recuperar vias estão sendo realizados. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A Polícia Civil de Patrocínio conseguiu interceptar nesta terça-feira uma carga de telas de arame para alambrados avaliada em mais de R$40 mil. As investigações do caso tiveram início após uma empresa da cidade ter sido alvo de estelionatários com uma compra fraudada dos produtos. As equipes da Polícia Civil passaram a monitorar as movimentações e descobriram que a carga de telas estava escondida na cidade de Uberlândia. Um suspeito foi detido durante a ação para prestar esclarecimentos sobre sua participação no crime. Ainda de acordo com a Polícia Civil, todo o material recuperado foi avaliado em R$45 mil. As chuvas prolongadas continuam a provocar problemas nas estradas. Mais uma rodovia da região interditada em decorrência da precariedade da pista. O problema é na BR-352. O quilômetro 160 da BR-352, próximo ao acesso à BR-365, está totalmente interditado devido à precariedade da pista. Entretanto, o DENIT já iniciou os reparos na rodovia. Mas, até ficarem prontos, quem precisa ir até o distrito de Alagoas e comunidades próximas terá que utilizar estradas vicinais. A Polícia Militar Rodoviária também orienta que, para acessar Lagamar, o trajeto ideal é passar por Patos de Minas e Presidente Olegário. 13 trechos de rodovias que cortam Minas Gerais estão totalmente interditados e 85 parcialmente. A gente já mostrou aqui as reclamações de moradores e frequentadores da Orla da Lagoa Grande por causa da falta de iluminação após furtos de fiações e também de insegurança. A Secretaria Municipal de Obras de Patos de Minas informou que estuda a possibilidade de reforçar a segurança do local. Na semana passada, o jornalismo da NTV recebeu diversas denúncias de que fios de energia estariam sendo furtados da Orla da Lagoa Grande, no bairro Lagoa Grande, aqui na cidade. A vizinhança, inclusive, reclamava da falta de segurança e também da falta de iluminação pública. Nós, então, fomos até o local para conversar com alguns moradores. Alguns não quiseram gravar entrevista, mas viemos direto aqui para o barracão da prefeitura para conversar com o secretário de obras para saber quais trabalhos estão sendo feitos para evitar esse tipo de situação. A gente sabe que é um trabalho de segurança pública, secretário, mas também que envolve a manutenção constante da prefeitura para deixar esses locais iluminados. Vocês têm tido muito trabalho nos últimos dias para repor esses fios e o prejuízo também? Desde o final do ano passado, quando o pessoal roubaram primeiro a primeira parte do lado de lá da lagoa e deixou aquela rua toda no escuro. A parte de material elétrico está tendo muita dificuldade de encontrar no mercado. Nós temos uma empresa terceirizada que garante a prestação de serviço. É uma empresa boa, de qualidade, tem nos atendido, mas o vandalismo tem nos atrapalhado bastante. Tanto é que aconteceu, nós arrumamos toda a parte de um lado, quando iluminou aquele lado, roubaram do outro lado. E aí agora, há 15 dias atrás, roubaram todo o circuito. Então são aproximadamente 500 metros de fio de cobre. A gente sabe que no mercado isso tem um valor agregado e é importante ressaltar que alguém está recebendo esse material, né? Então nós fizemos um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar para nos dar apoio para ver se a gente consegue encontrar isso.
E aí, como que vocês vão fazer a partir de agora? Pretende contratar algum tipo de guarda para ficar ali, para acionar a polícia em caso de situações suspeitas? Ou realmente vocês pretendem conversar melhor com a polícia ali para que esse trabalho seja em conjunto e de parceria? Nós fizemos uma reunião junto à Polícia Militar, Secretaria de Desenvolvimento Social, porque a gente entende que isso também é uma questão social, né? Nas redondezas da lagoa ali, estamos tendo vários problemas, inclusive de assaltos, né? Então é um trabalho em conjunto. Aí nós estamos vendo aí a possibilidade, né? E aí nesse momento ainda são possibilidades de colocar uma guarda, né, noturna, além da Polícia Militar nos auxiliar aí na questão da segurança pública. A população, né, puder nos ajudar nesse sentido, perceber alguma coisa, alguma movimentação, comunique a polícia, né, para que se desloque até o local e possa nos ajudar nisso. Porque uma preocupação é o seguinte, né, a empresa ela ganha para fazer esse trabalho. A lagoa tá iluminada, é uma questão de segurança, a gente sabe disso. Mas é dinheiro nosso, é dinheiro da população. Se eu tiver que comprar, repor todas as vezes os fios de cobre, né, que estão sendo furtados, é custo para a prefeitura, logo é custo para o contribuinte. E o local mal iluminado também tem um aplicativo da prefeitura que as pessoas podem fazer algum tipo de reclamação, né? Isso, né? Tem o Patos Conectado, que a pessoa pode entrar lá e fazer a sua solicitação para troca de lâmpadas. Muito obrigado, secretário. Esclareceu as dúvidas aí para a gente com relação a essa situação, falta de iluminação pública que está acontecendo ali na orla da Lagoa Grande, mas por uma situação do alheio, né, que vai lá, leva o material. Esses fios de cobre eles são caros, inclusive a Polícia Militar fez na semana retrasada a prisão de um suspeito que teria feito o furto desses fios de cobre, e a polícia vai continuar fiscalizando e a prefeitura pedindo ajuda da população para que esse problema seja sanado, e a gente vai aguardar também. Depois do intervalo aqui no News, tendências no mercado de trabalho, soft skills estão a todo vapor. Voluntários arrecadam absorventes que serão doados para mulheres carentes em Patos de Minas. Um grupo tem feito campanha para arrecadar absorventes para mulheres carentes em Patos de Minas. Veja como você pode ajudar. O grupo Delitas decidiu começar a arrecadação de absorventes com o objetivo de ajudar mulheres em situação de pobreza menstrual, como aquelas as quais são dependentes químicas ou ainda que moram nas ruas. Delitas, ele é um coletivo de mulheres motociclistas. Ele é fundado nos Estados Unidos e a gente tem 27 países, né? E são vários brands. Aqui no Brasil nós temos 32 brands, que são as ramificações espalhadas por 8 estados. E o nosso é o Triângulo Mineiro, que inclui Patos de Minas, Patrocínio e Uberlândia. Nós atualmente somos 21 membros. A nossa diferença do coletivo com o motoclube é que não existe hierarquia. Então não tem presidente nem vice-presidente, todo mundo é parte de um coletivo só. E nós aceitamos mulheres e pessoas que se identificam com o gênero feminino também. E nós mulheres sabemos que hoje ainda, 2022, existem bastantes mulheres que não têm condições de adquirir itens básicos de higiene pessoal. E isso inclui absorventes. Então a gente tem mulheres em situação de pobreza menstrual. E além disso, né, de não ter condições de adquirir, de comprar, existem mulheres em situação de rua ou às vezes dependentes químicas que não têm condições mínimas de higiene. Pensando nisso, as arrecadações serão distribuídas para entidades de Patos de Minas responsáveis por prestar assistência a mulheres em situação de pobreza menstrual. E a ideia é que a entrega seja feita no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quem puder contribuir e quiser trazer para a gente um pacote de absorvente, que seja, o ponto de arrecadação é aqui no Bloco M, na sala 104, que é a sala do Núcleo de Arte e Cultura, do Unipam. E até o dia 8 de março a gente vai estar arrecadando. E a gente convida, né, a população, seja empata com essa causa. Né, porque realmente existem muitas mulheres, gente, é uma realidade muito triste. Quem não puder ajudar levando o absorvente até o local, pode fazer uma doação via Pix. A chave é o telefone 34 99260 9227. Caso
também a pessoa queira contribuir, eu não tenho disponibilidade de tempo para levar o absorvente, a gente também está recebendo via Pix, e ao final da campanha a gente vai fazer toda a prestação de contas, tudo bonitinho. É uma boa iniciativa, né? Colaborar com o próximo, ainda mais num momento como esse. Com o home office sendo adotado por várias empresas, em definitiva, algumas habilidades estão sendo mais cobradas dos funcionários e não tem a ver com o conhecimento tecnológico. As chamadas soft skills estão em alta. Espaços parados, escritórios vazios e funcionários em casa. Foi assim que algumas empresas ficaram após a ascensão do famoso home office. É o caso da Rock Content, que abandonou as estruturas físicas e há quase 2 anos permanece com os empregados trabalhando remotamente. A gente falou assim, caramba, isso vai durar mais do que a gente imaginava. Então a gente vai ter que investir melhor em recursos para esse trabalho home office, entendeu? Então, basicamente, a gente determinou que nessa época mesmo, foi ali em 2020, que a gente falou, galera, a partir de agora a Rock Content é uma empresa remota e a gente não vai voltar. Para um dos fundadores da empresa de marketing de conteúdo, um dos benefícios dessa mudança é a possibilidade de contratar pessoas de diversos lugares do país e do mundo. Se antes eu tinha um time, se eu pegar o time específico, que é o de marketing, com o qual eu trabalho, que era assim, todo mundo em Belo Horizonte. Hoje eu tenho gente no Espírito Santo, eu tenho gente em Brasília, eu tenho gente no Rio de Janeiro, eu tenho gente de São Paulo, do interior de São Paulo, eu tenho gente nos Estados Unidos, eu tenho gente na Inglaterra, eu tenho gente na Itália. Esse modelo já foi previsto em um relatório que aponta as principais tendências para o mercado de trabalho nos próximos anos. Flexibilidade e mudança nos modelos de trabalho, isso é muito importante, principalmente para você atrair os melhores profissionais e os talentos. Isso tem sido cada vez mais uma pauta presente. E quando eu falo de flexibilidade e mudanças de modelo, é quando a gente está falando de privilegiar também qualidade de vida, privilegiar para as pessoas um pouco mais de liberdade para que elas possam ter o seu tempo e o seu momento. Então, isso tudo tem sido muito forte. Além da flexibilização do trabalho, outras tendências estão ligadas à diversidade, saúde, aos avanços tecnológicos e às habilidades interpessoais, as chamadas soft skills. E na base de tudo isso que a gente está conversando está o fator do avanço tecnológico. O avanço tecnológico exigindo e cobrando cada vez mais o melhor do humano, uma vez que a tecnologia supre uma série de processos que o humano anteriormente se responsabilizava. Então, na nossa percepção, ela não tira o espaço do humano, do trabalho humano, mas ela modifica e ela transforma significativamente esse espaço. A seguir aqui no News, consultas para saber quem tem dinheiro esquecido nos bancos tem nova data. Vamos mostrar quem já pode receber o abono salarial da iniciativa privada. E moradores de Areado fazem vaquinha para consertar ponte. A gente volta a falar das condições das estradas. Em Areado, distrito de Patos de Minas, a falta de manutenção aliada às chuvas fortes fizeram uma ponte desabar. Os moradores não podem esperar pela prefeitura, pois dependem da estrutura para não ficarem ilhados e precisam escoar a produção. Por isso, resolveram agir e fazer uma vaquinha. Estamos aqui no Areado, que é um distrito de Patos de Minas, com o Nascimento Araújo, que é ambientalista. Ficamos sabendo que foi feita uma nova ponte aqui, porque a antiga ponte caiu? Como é que funcionou? Olha, na verdade essa ponte aqui foi levada pelas últimas chuvas que aconteceram aqui na região leste de Patos de Minas. Rio Areado, esse aqui é o Córrego do Arroz, afluente do Rio Areado, um dos afluentes importantes do nosso Rio Areado, onde nós fazemos todo o fechamento. E a ponte foi levada pelas águas e a prefeitura simplesmente não reconheceu isso, né? Deixou aqui 30 famílias isoladas por mais de 40 dias e a população se reuniu, fez aquela vaquinha, tão falada vaquinha, e reuniu uma quantidade de dinheiro e fizeram essa ponte que está aí agora para o pessoal passar por ela. Lembrando que ela não deve ser ponte para caminhões pesados, só para veículos mais leves, porque foi feita por pessoas que não conhecem nada do assunto. A própria população veio aqui, fez e arrumou a ponte para que servir como um paliativo, na verdade, para a nossa população. E a ponte liga quais distritos? Ela liga a região aqui conhecida de Basílios e Macega,
liga ao distrito do Chuba, Areado, Pindaíbas e a Patos de Minas. Agora é bom lembrar o seguinte, no período que ela ficou inativa, né? No período que ficou sem a ponte, os cadeirantes que tem aqui, que tem que ir ao hospital, foram trazidos aqui e conduzidos na maca para poder pegar o veículo do outro lado da ponte. Um veículo vinha até aqui e o outro pegava de lá para chegar até Patos de Minas. Foi uma situação dramática realmente por mais de 40 dias e a prefeitura não tomou nenhuma medida nesse sentido. E o que o senhor gostaria de pedir às autoridades, né? Que a ponte fosse reconstruída por pessoas qualificadas? Olha, nós entendemos que essa ponte deveria fazer ela com concreto armado, como bem as outras também. São centenas de pontes que tem na nossa região que deveriam ter sido feitas com concreto armado para não acontecer mais isso. Porque sempre acontece, quando dá uma chuva pesada mesmo, leva todas as pontes e nós ficamos numa situação dramática realmente. Eu entendo que Patos de Minas precisa pensar melhor nessa questão das nossas pontes, dos nossos córregos e rios. A partir do próximo dia 14, as pessoas poderão consultar o site do Banco Central para saber se tem dinheiro esquecido em bancos. Saiba o que fazer para acessar o sistema e pedir o resgate do valor. O site que vai permitir a consulta de dinheiro esquecido em bancos entra em operação em 14 de fevereiro. Para acessar o valor e resgatar o dinheiro, será preciso fazer um cadastro e acessar o site sso.acesso.gov.br. Também é possível fazer pelo aplicativo gov.br. Começou nesta terça-feira o pagamento do abono salarial para os trabalhadores da iniciativa privada Ano Base 2020. O pagamento é feito de acordo com o mês de aniversário. Nesta terça-feira recebem o PIS os nascidos em janeiro, em 10 de fevereiro, os nascidos em fevereiro. No dia 15 de fevereiro, recebe quem nasceu em março. Dia 17, os nascidos no mês de abril. No próximo dia 24, quem nasceu no mês de junho. Nascidos em julho, recebem o PIS em 15 de março. Nascidos em agosto, recebem 17 de março. Os nascidos em setembro, em 22 de março. Nascidos no mês de outubro, recebem no dia 24 de março. Nascidos em novembro, dia 29 de março. E nascidos em dezembro, recebem o PIS no dia 31 de março. Os servidores públicos recebem o PASEP a partir do dia 15 de fevereiro, com os inscritos de finais 0 e 1. Finais de inscrições 2 e 3 recebem em 17 de fevereiro. Final 4, em 22 de fevereiro. Final 5, dia 24 de fevereiro. Final 6, em 15 de março. Final de inscrição 7, recebe o PASEP em 17 de março. 8, dia 22 de março. E 9, em 24 de março. O abono salarial, de até um salário mínimo, é pago aos trabalhadores inscritos no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. É preciso ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração média mensal de até 2 salários mínimos. Lembrando que os valores do PIS/PASEP para cada trabalhador dependem da quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2020. O abono salarial será pago a 22 milhões de pessoas, num valor total de 20 bilhões de reais. Futebol, a URT fez hoje a última atividade antes de entrar em concentração para a partida contra o Atlético, válida pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Nessa quarta-feira, às 21h30, o RT, time de Patos de Minas, enfrenta o Atlético Mineiro no estádio Zama Maciel. A última vez que os times se enfrentaram foi no dia 28 de fevereiro de 2021, em que a URT perdeu de 3-0. Eu conversei com o goleiro, que também é capitão do RT, e ele nos conta sobre suas expectativas para o jogo. O nosso foco, cara, para esse jogo é ir para esse jogo com as melhores expectativas possíveis. É um jogo além dos outros, né? Mas nós estamos encarando cada jogo como uma decisão. O time vem numa crescente muito boa desse último jogo, mas estamos buscando a vitória, cara, porque estamos em casa, sabemos da grande equipe que é o Atlético, mas o jogo se joga lá dentro, né? Então vamos para cima e buscar esse resultado. Os ingressos para ver a competição serão vendidos até amanhã na hora do jogo. A arquibancada está no valor de R$ 100 a inteira
e R$ 50 a meia. Já a cadeira está custando R$ 150. Segundo Dylan, assessor do RT, até o momento foram vendidos cerca de 2.000 ingressos. Vale ressaltar que o time patense vem de 3 derrotas, sendo elas contra o Cruzeiro, Caldense e Patrocinense. Além disso, o time tem 1 ponto na tabela de classificação do Campeonato Mineiro, ficando em último colocado. Já o Galo está em primeira posição com 10 pontos. Brenda Evelyn para o NTV News. Daqui a pouco tem análise da notícia aqui no News. O secretário de Obras diz que serviços paliativos para recuperar vias estão sendo realizados. E moradores do Ribeirão da Cota reclamam das condições de estrada e falta de manutenção em ponte. Famílias que residem na região do Ribeirão da Cota, em Patos de Minas, entraram em contato com o jornalismo da NTV para reclamar da situação precária das estradas por falta de segurança e também do transporte escolar por causa dos atoleiros. A reclamação dos moradores são com essas estradas que ficam na saída de Patos de Minas, próximo ao setor industrial da cidade. A estrada dá acesso a várias comunidades rurais e ao aterro sanitário. Os atoleiros têm dificultado a vida de quem mora aqui. Por causa das péssimas condições das estradas, nessa terça-feira, a filha da Viviane não foi para a escola. Era para ser o primeiro dia de aula dela. Nós ficou ali no ponto esperando, ele não passou porque ficou atolado lá em cima. Então tá complicado. Igual hoje minha filha foi para a escola, mas eu fico preocupada com ela, com essa situação. E nós precisamos. Isso aqui tá complicado. Tem que ver o que pode fazer aqui por nós. E os moradores querem que a prefeitura faça algo para resolver a situação mais rápido. Porém, o telefone da Secretaria de Obras cai direto na caixa postal, afirma a Adriele. Você pode ligar várias vezes, não atende, só fica na chamada, não atende. Deveria ao menos arrumar a estrada para nós, né? Arrumar, não vir aqui e jogar entulho ali de qualquer jeito, empurrar de qualquer jeito o entulho e deixar ali cheio de vergalhau, de pedra. Na minha porta aqui mesmo não tem nem ele sair. Porque sair aqui é perigoso, porque a minha porta na minha casa é bem aqui. Os moradores também temem pela estrutura da ponte que, segundo eles, pode desabar a qualquer momento. O Corpo de Bombeiros já veio até o local e descartou os riscos. Então é muito perigoso, carro pequeno, meu carro mesmo já atolou aqui, já escorregou dentro da ponte, eu com meu neto dentro do carro. Então a gente está vivendo uma situação muito crítica aqui. A gente também quer um pouquinho de atenção do lado de cá, a gente não está tendo atenção aqui. Isso aqui é muito triste, a gente vir morar num lugar desse para ter paz, sossego, descansar e viver dessa situação. A gente tem hora que não tem nem como ir na cidade. Em 2019, esse produtor rural caiu com um carro dentro do córrego após tentar desviar de um veículo na estrada. Ele ficou todo machucado e vários dias no hospital. Eu caí aí dentro e depois eles me levaram lá para o hospital, né? Machucou muito? Quebrei a coluna em 2 lugares. A costela e a boca, quebrei a boca tudo. Perdi a metade da visão desse olho. Então, o trem aí foi feio. As estradas estavam muito ruins, mas muito ruim mesmo. E tá até hoje, né? Nunca melhora. O secretário de Obras de Patos de Minas garantiu que o problema será resolvido ainda este ano. Os pontos mais críticos estão sendo mapeados. Foram 18 pontes que foram levadas completamente pela água, né, pelas enxurradas. Então nós já mapeamos essas 18 pontes. Para as pontes, nós não podemos esperar que venha o recurso da Defesa Civil, né, porque a gente precisa de dar mobilidade e trafegabilidade para a população da zona rural. Então nós vamos abrir agora já de imediato um contrato emergencial, né, para poder contratar uma empresa para construir essas pontes, porque realmente vai ser construção, porque ela foi 100% levada. Análise da notícia chegando aqui no NTV News. Estou com o Gui Boaventura, que vem para me fazer companhia nessa terça-feira e para a gente falar sobre esses diversos assuntos. Gui, boa noite. Nós temos aí, ontem a gente falou, né, da questão relacionada às pontes, às estradas rurais, e nessa região aí tem muitos problemas, não é só ponte, tem estrada, tem atoleiro nessas estradas, tem problemas com relação ao transporte escolar, próprio deslocamento aí das pessoas que moram na região, ou seja, são muitos os problemas relacionados às chuvas e à falta de manutenção nessas estradas. Boa noite, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Olha, esse problema de estrada vicinal no município de Patos de Minas, isso vem de muito tempo, há muitos anos.
E isso sempre foi usado pelos políticos aqui para ganhar voto. Deixa estragar, depois você vai e arruma, fica uma maravilha, para depois as pessoas olharem e falarem: olha, como o prefeito arrumou as nossas estradas, estão agora uma maravilha. Sempre foi usado isso como artifício para ir conquistar votos na zona rural. Ponto. Esse é um dos assuntos. O segundo assunto é o tempo que nós não temos nenhuma manutenção nas estradas rurais. Os últimos 3 prefeitos são o seguinte: Pedro Lucas foi muito ruim para a zona rural. O comentário é corrente. José Eustáquio, muito ruim para a zona rural. O comentário está aí é só perguntar para o pessoal da zona rural que você vai saber a opinião dessas pessoas. E agora o prefeito Falcão, muito ruim, também não fez absolutamente nada no primeiro ano de governo para as estradas vicinais. Perdeu a oportunidade, ou pode alegar que não tinha dinheiro para isso, que não tinha caixa, mas não teve também nenhuma outra iniciativa para socorrer as pessoas no momento certo, que é na época da seca. As estradas estavam ruins e nós avisávamos aqui que quando chovesse, as estradas iriam ficar todas intransitáveis, porque já na chuva passada ou nas águas passadas, nós tivemos esses problemas sérios, né, que nós tivemos aqui, linha de ônibus parando, os estudantes não indo para as escolas, todos esses problemas já na passagem de 2020 para 2021. Já foi muito ruim, final do governo José Eustáquio. Nesse governo agora, nós tivemos 9 meses de seca. E aí, quando começou a chuva, é que o prefeito saiu atrás, correndo atrás aí de alguma solução paliativa, fazendo uma contratação, com autorização do Legislativo, claro, terceirizando o socorro para essas estradas vicinais, e agora não adiantou. Esse pessoal não tem como fazer esse trabalho debaixo de tanta água, debaixo de tanta chuva. Tem que se esperar. Tem algum ponto paliativo, alguma tomada paliativa em algum ponto que está muito ruim, muito estressado das estradas, onde tem um atoleiro, onde tem muita água, a Patrol vai lá, tira o esgoto, leva um caminhão de entulho, que é um absurdo do jeito que eles estão fazendo aí nas estradas vicinais, colocando entulho com metal, com plástico, jogando praticamente lixo para entupir buraco nas estradas. Um horror isso. Vergalhau de um dedo, sabe, da grossura de um dedo, espetando lá para furar pneu de carro, agarrado num bloco de concreto. Isso é um negócio assim, tratando a população de uma maneira com total desleixo, com total descuido. Isso não se faz, né? Se fosse fazer com esse material de construção, tinha que se fazer de uma maneira correta, ou arranjar uma usina de cascalho, comprar essa usina de cascalho, trocar com algum fazendeiro o fornecimento desse cascalho, para encascalhar as estradas, para fazer principalmente a cobertura nesses pontos críticos. Nós vamos continuar assim até na seca. Eu só espero que a Prefeitura tome realmente essa atitude, que é solicitada aqui por nós, viu, Laí? E também pela população, a terceirização dessas estradas, da manutenção dessas estradas vicinais, porque o barracão não tem mais competência para fazer isso, já não tem mais o mesmo número de pessoas, não consegue fazer. A regra para o funcionamento do funcionário público, de um barracão, por exemplo, a regra do relacionamento com o funcionário público é extremamente cruel para o município. Direitos que eles conquistaram, mas são direitos cruéis para o município. E aí tem que acabar com essa situação. Como é que acaba com essa situação? Terceiriza. Entrega isso para a iniciativa privada e cobra resultados da iniciativa privada, pagando inclusive muito mais barato usando o nosso dinheiro. As soluções têm que ser mais definitivas e nós precisamos de pensar em planejamento.
alguém precisa planejar para a gente ter a solução a médio prazo dessas questões aí das estradas vicinais no município de Patos de Minas, que elas nem existem mais. Pois é, que problemas também no meio urbano, viu? As chuvas do fim de semana que provocaram estragos em diversas ruas de Patos de Minas continuam sendo aí motivo de reclamação. Nossa reportagem percorreu alguns desses locais. Uma forte chuva ocorreu em Patos de Minas nesse sábado, dia 5 de janeiro. E devido ao agravamento dos estragos nas pistas, a prefeitura interditou alguns pontos importantes na cidade. Dentre eles está essa parte da Avenida Tomás de Aquino, em que os motoristas são obrigados a se desviar para não se machucarem e também para não estragar seus veículos. Vale ressaltar que todos os anos, nesta mesma época, trechos na cidade ficam danificados pelas chuvas. Sendo assim, pode-se concluir que a qualidade dos asfaltos tem deixado a desejar. Outro trecho muito importante é esse aqui que fica na Rua da Mata. E estamos com a dona Geralda, que tem 96 anos, né, dona Geralda? 96 anos. E a senhora mora aqui tem quanto tempo? 40 anos. E o que a senhora está achando desse tanto de buraco na rua? É só bagunça, né? E é perigoso, né? Porque os fios passam aqui direto, né? Entra e sai. E essa rua, né, não tem nenhuma boca de lobo daqui para cima, né? E acontece isso direto. É rua estragada, agora esse asfalto desse jeito. Essa rua é bagunçada, viu? A mulher que vive lá há tanto tempo espera melhorias no local. Sendo assim, ela gostaria que as autoridades, além de consertar o estrago na via, coloque também bocas de lobo. Eu espero que faça uma reforma nessa rua, pois essa rua é tão movimentada e fica perigoso, né? Mais perigoso ainda, porque tem muito movimento aqui. Esse trânsito de carro de cá para lá, de todo jeito, desastre aqui, teve uma época que era direto. Por fim, viemos aqui na Rua Guaraci, rua que é de encontro com a Avenida Fátima Porto. E como podemos ver nas imagens, aqui também está parcialmente interditado, devido às intensas chuvas, o que dificulta o tráfego pelo local. Vale salientar que, dependendo do clima, outros pontos poderão ser interditados durante o passar dos dias. Brenda Evelyn para o jornalismo da NTV. Pois é, sobre esse assunto, a Secretaria Municipal de Obras afirmou hoje que medidas paliativas estão sendo tomadas para melhorar as condições dessas vias. Após as chuvas do último sábado, Patos de Minas amanheceu então com uma realidade bastante triste. Muitas ruas que foram destruídas pela enxurrada causada por todo esse temporal. Só que, segundo a Prefeitura, o trabalho já está sendo feito. Algumas manutenções já estão ocorrendo. O prefeito Luiz Eduardo Falcão colocou em suas redes sociais sobre algumas vias que ficaram interditadas e que precisam de mais atenção dos motoristas, como a Rua Chavantes, Avenida Tomás de Aquino, Rua da Mata, ali a Ana de Oliveira, que fica próximo ao mercado municipal, e demais locais como, por exemplo, Bebedouro das Posses, que é uma comunidade rural aqui de Patos de Minas. Para falar sobre toda essa manutenção, eu vou conversar com o Paulo Henrique, que é secretário de Obras de Patos de Minas, que está à frente de todo esse trabalho, porque há uma equipe na rua já empenhada no outro dia depois que aconteceu toda essa destruição na cidade. Vocês já estavam com a equipe nas ruas, né? Exatamente. No próprio sábado, às 6 horas da manhã, a gente já convocou toda a nossa equipe, tanto de estradas rurais, limpeza urbana e obras urbanas, para que a gente já fizesse o levantamento, porque realmente o estrago foi muito grande, foi devastador, né? E aí nós já deslocamos todas as máquinas. Nós começamos pela Fátima Porto, porque ela estava praticamente totalmente interditada ali na altura da prefeitura, e depois fomos seguindo para as outras ruas, né? Agora, secretário, é um grande desafio da prefeitura fazer manutenção nessas vias, porque elas são as mesmas causadoras de problemas todos os anos nessa época de chuva. O que vocês pretendem fazer? Um trabalho mais paliativo? Ou, quando o tempo melhorar, vocês fazerem um trabalho que realmente dure mais tempo aí? Nesse primeiro momento que foi feito, foi realmente um trabalho paliativo para a liberação das vias, né? Que é importante para a população. Ontem nós fizemos uma reunião lá no gabinete, né, da prefeitura, com o secretário de governo, controladoria, pessoal de licitação, Secretaria de Finanças, juntamente com a Secretaria de Obras,
para a gente já ver o tamanho dos estragos. Então, imediatamente, nós já aditivamos um contrato com uma empresa de asfalto aqui de Patos para fazer um trabalho melhor, né, do que... Porque, infelizmente, só tapar o buraco ali não vai resolver, né? São asfaltos antigos, que traz alguns problemas. Então, essa empresa já vai mobilizar agora, né? Precisa realmente dar um estiado, porque você colocar asfalto agora, com esse período de chuva, não adianta. Mas as vias já estão liberadas. Agora, secretário, a gente sabe que alguns pontos precisam também de estudos. Está sendo feito algum tipo de estudo nesses pontos, como a Rua Ana de Oliveira, Rua da Mata, onde a água desce muito forte? Ali a Avenida Fátima Porto, por exemplo, também, vocês têm algum tipo de projeto que devem colocar em prática aí nos próximos dias ou meses para sanar de vez esse problema? A parte de drenagem, né, de Patos de Minas, ela é historicamente problemática. Então a Secretaria de Planejamento já está atuando, né, na parte de projetos de drenagem, porque é onde acontecem os maiores problemas. A vazão da água ela vem muito forte e aí acaba estragando realmente o asfalto. Mas a Secretaria de Planejamento já está atuando nos pontos principais desses projetos, inclusive da canalização, né, da Fátima Porto. Muito obrigado, secretário, pelas informações. Está aí o trabalho da Prefeitura, segundo o secretário, a partir desse momento, é fazer esse mais paliativo, até porque as chuvas ainda elas continuam, eles precisam de um tempo, né, melhor, mais estável para fazer esses trabalhos e que eles sejam mais eficazes. É aquilo que você comentava ontem, né? Em meio ao problema, a chuva, não é possível fazer o serviço, né? É um serviço que tem que ser feito ou antes ou depois, porque agora, durante esses estragos, não tem como fazer muita coisa, além do paliativo, né? Patos precisa de planejamento, precisa de projeto, para parar de uma vez por todas, de empurrar o problema com a barriga até a próxima chuva. Não adianta você... querer dar uma solução paliativa e não, agora passou a chuva, agora está tudo certo, vem outra chuva e nós vamos nos deparar com esses mesmos problemas sempre. Em locais que não tem nenhuma solução, já avisa para a população, olha, aqui não tem solução. Nós vamos ter que conviver com esses problemas para o resto da vida. Mas tem que ter um estudo e tem que ter uma definição técnica sobre isso. E onde há a possibilidade de fazer um projeto, para fazer obras, para amenizar a situação ou solucionar definitivamente o caso, é preciso que o projeto esteja na mesa do prefeito. Porque ele tem que ir atrás de recurso, é um dos trabalhos que ele tem que fazer. Correr atrás de recursos, buscar recursos para solucionar esses problemas. Que não seja a curto prazo, nem a médio prazo, mas a longo prazo. Mas o projeto, é preciso que alguém dê o pontapé inicial. E nós estamos esperando esse pontapé inicial há várias legislaturas aí. Há vários mandatos, há vários prefeitos que passaram por aí e não fizeram isso. Agora a cobrança é para o prefeito atual, que alguém pode até falar, olha, o prefeito não tem nada a ver com isso, isso vem lá de trás, não, vem lá de trás, agora está no colo dele, e ele é a bola da vez para resolver esse problema. E é dele que nós vamos cobrar uma solução correta, definitiva, para solucionar de vez esses problemas que nós temos em épocas de chuva aqui em Patos de Minas. É o caso da Marabá, que ainda não foi solucionado, é o caso da Fátima Porto, que é uma obra inacabada e precisa de solução definitiva, precisa de solução de gente grande na Fátima Porto para minimizar os problemas que essa obra ruim que foi feita aqui em Patos de Minas e que só traz problemas sempre, todos os anos, para a população. É o problema lá da Ana de Oliveira, é o problema de vários outros pontos da cidade que precisam ser solucionados definitivamente. É o problema da Rua da Mata, que é composto com as águas pluviais que vêm lá do alto da cidade, lá daquele bairro Bela Vista, vem ali da Vila Garcia, que vem também parte ali do Nova Floresta, da parte alta do bairro, e que acaba desembocando ali
na Rua da Mata e causa sempre um estrago terrível toda vez que chove, toda vez que tem uma precipitação maior, o cidadão daquela região passa por esse tipo de problema. Isso precisa acabar, né? A gente precisa de dar solução, definir. Solução paliativa, beleza. Tem que solucionar o problema agora, tem que limpar, tem que fazer um remendo, mas é preciso de alguém dar o pontapé inicial e que seja esse prefeito de agora, é dele que nós estamos cobrando um encaminhamento da solução definitiva para esses problemas que nós temos em épocas de chuva aqui em Patos de Minas. Até porque, como a gente tem comentado, as chuvas vêm ano a ano, né? Por falar em chuvas, Gui, nós temos imagens do Corpo de Bombeiros feitas agora à tarde com relação à aferição do Rio Paranaíba, do nível. Os bombeiros mediram agora à tarde 9,40, né? 9 metros e 40 centímetros acima do nível normal do Paranaíba, né? A aferição constatou aí que as águas subiram 60 centímetros nas últimas 24 horas. Você tem aí imagens do município, né? Nesse cenário aí, o bombeiro informou que as famílias residentes, os ribeirinhos ali nessas áreas atingidas, estão sendo orientadas quanto à necessidade de saírem de suas residências, de forma a prevenir novas perdas materiais, como a gente viu recentemente aí no mês de janeiro, garantir a integridade física dessas pessoas. As previsões climatológicas também, essas previsões climatológicas que o bombeiro colocou em sua nota aqui, prevêem um volume considerável de chuvas para os próximos dias, o que evidencia essa necessidade e o que, consequentemente, elevará, claro, o nível das águas do Rio Paranaíba. E o bombeiro informou também que continua fazendo o monitoramento aí 24 horas por dia. É aquela questão, né? As águas, elas vão, se elas subirem, elas vão atingir aqueles mesmos locais, mesmos problemas que a gente Ela já está fora. Né? Já está fora. Essas imagens são de hoje. De hoje. Então, o rio já está fora da caixa. O rio já derramou novamente. Olha aí. Já está fora do seu leito. Já subiu, já extrapolou ali, e para os 10 metros, para ultrapassar 10 metros, é questão de centímetros. Então nós temos que tomar cuidado, as pessoas que têm algum evento, que moram naquela região ali, que já foi alcançado pelas águas esse ano, muito cuidado, porque a gente pode ter uma chuva, não aqui no município, mas nós podemos ter uma chuva na cabeceira do rio, né, ou numa outra região que os afluentes convergem para o Rio Paranaíba, que são da bacia do Rio Paranaíba, vai encher lá na cabeceira e desce a enchente. E quando a pessoa acorda, está no meio de uma enchente. É preciso ter cuidado com isso aí. E a previsão continua sendo de chuva. Hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira e quinta-feira, a previsão é de mais chuva para esses 3 dias. Pode amenizar a partir de sexta-feira. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e já mais 3 óbitos por Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. 260 novos casos da doença foram contabilizados em boletim. Estamos de volta com a análise da notícia. Aqui, porventura, a gente mostrou agora há pouco aí essas questões das ruas em Patos de Minas danificadas, né? O asfalto totalmente danificado em boa parte delas. E faz falta aquela usina para fazer o asfalto, né? Aquela máquina que fazia esse serviço. E aí é o seguinte, cadê aquela usina? Cadê aquela máquina que foi comprada pela prefeitura no governo passado? Ela não está funcionando, ninguém não tá vendo. E aquela máquina tem tecnologia, pelo o que foi explicado na época, tem tecnologia para ela ser usada nessa época, para amenizar essa situação, com o terreno mais molhado, com aplicar um asfalto de uma maneira diferente. É preciso que essa máquina apareça, trabalhando aí, resolvendo os problemas, porque com ela é muito mais rápido, né? A gente não precisa de ficar vendo o pessoal jogando farofa. Sabe o que é farofa, né? É aquela farofa de asfalto que eles jogam, semi-seco, jogam no buraco e deixam lá para os carros irem passando e fazendo a compactação. Não precisa de ter aquilo, né? Com a máquina, vai passando com a máquina e ela vai fazendo o conserto naturalmente, fazendo aquela mistura asfáltica necessária ou calibrada para aquele determinado serviço. Faz falta esse equipamento. Poxa.
Vamos dar uma olhada nos casos, atualizar os casos Covid em Patos de Minas. Vamos colocar o boletim na tela. O boletim de hoje, vamos colocar o outro boletim primeiro, Adriana, na outra sequência, o segundo. Isso. O boletim de hoje mostra que 260 novos casos foram registrados em comparação ao informe anterior, Gui. O número de casos ativos segue em alta, com 1.139 doentes se recuperando em casa. Ao todo, 29 pacientes estão internados, 22 em leitos clínicos e 7 em UTIs, né? Ainda, conforme esse levantamento que está na tela, mais 3 óbitos foram confirmados. As vítimas, 2 homens de 88 e 85 anos, falecidos nos dias 26 e 29 de janeiro, e uma mulher de 97 anos que morreu no dia 1º de fevereiro. Os casos tratados somam aí 24.136. Agora sim a gente vai olhar as internações por Covid-19, né? Que mostra o seguinte, você está aí na tela, você pode observar, quanto à ocupação de leitos públicos, de acordo com a Prefeitura, 16,66% das enfermarias e 31,11% das UTIs estão ocupadas por pacientes com Covid-19. Esses 2 boletins aí consideram as redes de saúde pública e privada, incluindo também pacientes de outros municípios que são atendidos em Patos de Minas, e são aí 25 internados em leitos de enfermaria, 16 em leitos clínicos. Agora sim a gente dá uma olhada aí nos leitos da Santa Casa de Misericórdia, né? Vamos analisar, dar essa olhada, porque olha só, pacientes com desconforto, aí você vê esse percentual que a gente está acompanhando dia a dia, né? Que a gente recebe essa informação da Santa Casa, pacientes com desconforto respiratório leve, uma ocupação de 13,3% em leitos de enfermaria. Nos leitos de UTI, a ocupação é de 30%, com pacientes recebendo tratamento intensivo, Gui. Com cada vez mais a gente de olho nesse monitoramento de casos de internações, de ocupações, seja de pacientes nossos, seja de pacientes que são atendidos aqui de outros municípios, porque Patos de Minas é referência e tudo isso impacta na nossa estrutura hospitalar. O ambulatorial é o seguinte, está indo mais para casa, né, para se recuperar em casa. A gente está vendo, de vez em quando, uma variação maior, como foi agora nesse informe da Santa Casa, uma variação maior da ocupação em leitos de UTI. Mas, na verdade, viu, Odair e telespectador, há uma preocupação muito grande em relação a essa nova onda, fica todo mundo sem saber porque ela está sendo menos letal, por quê? Porque está sendo menos letal, há efeito da vacina, isso a gente sabe que fez um efeito extremamente positivo. Agora, não bastasse uma variante, agora vem uma subvariante que está invadindo o Brasil lá, aqui, né, invadindo o Brasil. Ela já foi detectada na Dinamarca, depois no Reino Unido, nos Estados Unidos e detectada aqui no Brasil. E aí, conforme eu disse na época, que 1 ou 2 casos apareceram da Ômicron lá no estado de São Paulo, e isso foi constatado depois, foi por uma afirmação de sorte que nós demos aqui, ela já está no Brasil inteiro, e aí depois, logo em seguida, os especialistas confirmaram isso, que ela, naqueles tempos, ela já estava também no Brasil inteiro, e essa B não sei o que aí, essa outra subvariante da Ômicron, também já está no Brasil inteiro. Se está em outros países, se está espalhada pelo mundo, não está aqui no nosso continente. Está aqui no nosso continente e ela está espalhada pelo Brasil. Agora, tomara que seja menos agressiva, tomara que ela seja menos letal, tomara que transmita, mas não mate, né? E que as pessoas continuem procurando completar o seu calendário de vacina para se defender dessas variantes que está aí, porque se daqui uns dias a gente chega na variante Z. Até porque esses cuidados são necessários porque as pessoas estão morrendo. Tivemos mais três mortes registradas no boletim de hoje, além de todas as de janeiro. Ela pode ser menos letal, mas continua letal, matando, né? Ela continua matando. Então, essa percepção de que ela seja menos letal não quer dizer que ela não mate, porque está matando, né, Gui? Sim, as pessoas estão se protegendo mais, as pessoas têm essa consciência, as pessoas estão vacinadas, né? São pessoas que têm mais consciência, que vão procurar o Serviço Público de Saúde para se vacinar, né, que corre atrás da dose da vez, né, a primeira dose, a segunda dose, todo mundo já passou da segunda dose. Eu, pelo menos, a grande maioria, ou quase a totalidade dos brasileiros aí, fora os negacionistas, já passaram aí pela segunda dose e agora estão correndo atrás da dose de reforço.
né? Então, que elas consigam realmente completar esse ciclo vacinal aí, porque está protegendo ela e protegendo as outras pessoas. Certamente. Né? Análise terminando por aqui. Obrigado, Gui, por sua participação. Amanhã, meio-dia, tem, né? Pessoal, amanhã, vai ficar ligado. É o nosso programa, meio-dia, estarei lá esperando todo mundo. Na quinta-feira nós estamos aqui, né? Estamos aqui. Combinado já. Combinado. Então até lá. Um abraço para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite e até amanhã.